Você acompanha agora a meditação da Palavra de Deus com o Padre Vanderlei. Despertar com Jesus. Hoje, dia 27 de setembro, nós celebramos o dia de São Vicente de Paulo e hoje fazemos essa memória bonita porque pobre entre os pobres. Estimulado pelo amor de Cristo, Vicente de Paulo soube organizar formas estáveis de serviço às pessoas marginalizadas, dando vida às chamadas caridade, isto é, grupo de mulheres que destinavam seu tempo e os seus bens aos mais marginalizados. Entre estas voluntárias, algumas escolheram consagrar-se totalmente a Deus e aos pobres, e assim, juntamente com Santa Luísa de Marillac, São Vicente fundou as Filhas da Caridade. Hoje o Evangelho nós vamos dar uma paradinha porque Mateus nos convida a olhar um pouquinho para esse carinho que Deus tem pelos seus. E quando nós vamos tomar o Evangelho de hoje, você vai observar que Lucas, no capítulo 9, 51 a 56, ele vai fazer o seguinte relato. Estando chegando o tempo, Jesus ser levado para o céu, então este tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Enviou os mensageiros à sua frente, e estes puseram a caminho, entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos receberam, pois davam a impressão de que ele ia adiante. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para destruí-lo? Jesus, porém, voltou e respondeu, e partiram para outro povoado. Hoje nós temos uma certeza. A caridade foi a grande virtude de São Vicente de Paulo. Sacerdote e pároco muito simples, dedicado à evangelização, tornou-se um apóstolo da caridade entre os pobres. A sua humildade com os sofredores foi o seu destaque. Por isso, São Vicente de Paulo viveu entre os anos de 1581 a 1660. Hoje, quando olhamos para o reino de Deus e vemos que quantas pessoas são curadas da enfermidade pela sua fragilidade ou pela fadiga que muitos veem. E muitos olham como ovelhas sem pastor. Por isso Jesus disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são pouco. Pedi, pois, ao Senhor da messe para que envie mais missionários. Este é o grande desafio hoje. Por isso, a memória de São Vicente de Paulo, pobre entre os pobres, tem uma urgência de contemplar esse contorno, de tomar consciência da necessidade da problemática social, espiritual e econômica. Por isso nós vivemos sempre um sonho da opção missionária, capaz de transformar tudo isso para os costumes e os estilos, os horários, a língua e toda a estrutura eclesial e se tornar um canal proporcionante da evangelização no mundo atual da autopreservação. Totalmente necessário compadecer-se do sofrimento, da miséria, porque às vezes nós vemos isso como um alimento que chega. Por isso os pobres, ao serviço de Deus, sempre recebem um destaque. E os mais pobres, os que, de acordo com o Evangelho, nós podemos perceber uma coisa, sempre tem um carisma. E São Vicente de Paulo procurou fazer isso. Deve ser sempre o nosso amor, diz ele, e representando o mesmo Cristo que escolheu ser pobre, sempre desde um renovado ânimo à nossa alma para vencer o desânimo, o desencanto em que muitos nos afeta. Assim superamos a triste imagem malagrosa e abatida dos tempos de tantos lugares que se repete, inclusive a vida que nos dizem os cristãos, ovelhas sem pastor. E nós precisamos disso, de coragem para sentir o cheiro das ovelhas, como nos diz o Papa. Devemos ser voluntariamente do serviço ao outro. A colheita é abundante. A caridade de Jesus Cristo nos obriga na obra da redenção. E ele começou oferecendo a sua vida na cruz para salvar a todos. Os trabalhadores são poucos, mas estes somos chamados para fazer a caridade que nos manda. Por isso, você que é um bom exemplo, siga São Vicente de Paulo. Vamos inclinar a cabeça para receber a bênção de Deus. Que a Sagrada Família de Nazaré vos abençoe. Onde estiver, Deus te guarde, por onde andar, Deus te guie, e o que decidir, Deus te ilumine por toda a vida. Deus te abençoe e te proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
e uma boa terça-feira, e que São Vicente de Paulo vos proteja e vos abençoe nesse dia de hoje.